boa noite a todos, que todos nós nos sintamos muito acolhidos, muito bem-vindos nesse espaço em que estaremos refletindo um pouco mais sobre apontamentos doutrinários, apontamentos evangélicos. Então, hoje nós trataremos de um assunto, de uma virtude muito importante para o melhor desempenho nosso, daquilo que nos compete realizar, e também para a nossa planificação interior, para a nossa satisfação, nossa alegria de viver. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos e rogar a Jesus que nos envolva a todos num clima de paz, num clima de harmonia. Coragem para prosseguir é o tema da noite de hoje. Então, nós faremos uma breve leitura e então faremos a interpretação do texto. Esse texto foi colhido na página do Momento Espírita, que é um movimento do Paraná. Fala a respeito da verdadeira coragem, da virtude da coragem. A coragem é uma virtude. Existe coragem para situações muito variadas. Coragem para empreender grandes obras e realizar grandes feitos. Graças a ela, o homem vence abismos, estendendo pontes. Revestido de coragem, o homem navega os mares e descobre novas terras. Aí nós nos lembramos de Cristóvão Colombo, né? Que enfrentou muito sarcasmo, muitas dificuldades, muitas ironias, muitas barreiras, mas com firmeza de propósito, porque sentia dentro de si aquele chamamento, aquela vocação, aquela missão. Ele abraçou a tarefa e fez concretizar o seu plano. Descobriu a América. Então, é preciso coragem, essa virtude de perseverança, de decisão, de firmeza para alcançarmos os nossos objetivos. Daí nós podemos perguntar: qual é a nossa motivação? Qual é, nos dias de hoje, com o nível de maturidade que já alcançamos, os nossos objetivos? O que queremos da vida? Então, fazendo-nos essa pergunta, nós vamos saber que rumo devemos tomar. Por quê? Um dos principais efeitos do cultivo da coragem como virtude, porque a coragem não é precipitação, não é valentia, não é se jogar assim nas situações difíceis para mostrar a nossa força. Não, coragem se reveste de equilíbrio, a verdadeira coragem. Se reveste igualmente de bom senso e de resistência moral para enfrentar as dificuldades que surjam em nosso caminho. A maior delas é nós sermos capazes de buscar o nosso próprio endereço íntimo e nos conhecermos melhor. Saber das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades e trabalhar para corrigir as nossas fraquezas. Todos nós temos já a percepção de que somos todos aprendizes, não sabemos tudo, então precisamos nos curvar muitas vezes diante daquilo que não sabemos. Então, é preciso uma certa humildade, né? E uma confiança no plano de Deus a nosso respeito. Não estamos aqui jogados como órfãos, não. Somos todos acompanhados
de amigos espirituais, de familiares invisíveis que querem o nosso progresso. Por isso, não precisamos nos sentir abandonados, sozinhos, né? Então, sabendo disso e sabendo também, tendo a convicção plena da imortalidade do espírito e que a vida continua e que nem se inicia no berço, nem termina no túmulo, nós sabemos desse caminhar evolutivo, dessa evolução que não pode ser terceirizada, que depende de cada um de nós abraçar com firmeza e tenacidade aquilo que nos compete realizar. Para isso, não podemos nos entregar ao desânimo. Desânimo é um erro. É preciso nos revestir sempre de coragem, de bom ânimo. Já dizia Jesus: no mundo tereis aflições, dificuldades, empecilhos, muitos obstáculos, mas não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Então, para vencer os obstáculos, para contornar as dificuldades, para polir as pontiagudas pedrinhas em nossos caminhos, precisamos de um olhar de bênção, precisamos de uma atenção, de foco redobrado em nosso objetivo maior. Precisamos perseverar e compreender que aquelas dificuldades que nos chegam, aqueles obstáculos, são obstáculos ensinamentos, obstáculos lições que existem para se transcender esses obstáculos e aprendermos crescendo em sabedoria, utilizando a nossa sensibilidade, a inteligência, a nossa força, a nossa energia e demonstrando boa vontade para com a vida. Arrojado, decidiu o homem vencer a gravidade e se lançou no espaço. Descobriu a cor azul do seu pequeno planeta e conquistou a Lua, que até então era somente o encanto dos enamorados. Então nós podemos constatar com muita alegria e gratidão que fizemos já algum progresso nessa humanidade. Temos caminhado devagar, pouco a pouco, mas qualificando a nossa humanidade graças ao denodo, ao empenho, à força, à energia, à coragem dos nossos irmãos que muito batalharam para descobrirem, por exemplo, a penicilina, as vacinas, os antibióticos, né, na área da saúde. Quanta coisa Louis Pasteur, Sabin, Nightingale, Florence Nightingale na área da enfermagem alcançaram e exemplificaram para todos nós, para a humanidade inteira. Na área do conhecimento dos astros, das leis que regem o mundo material, nós podemos nos lembrar dos cientistas, dos físicos, né? Isaac Newton, por exemplo. Nós podemos nos lembrar do Einstein com a lei da gravidade e tantos outros, né? Aquele que é todo deformado por causa de uma doença continuou trabalhando, né? Hopkins, trabalhando durante muito tempo, embora estivesse tomado pela enfermidade, buscando compreender mais e mais as leis que regem o mundo, as leis divinas, mas que fazem parte da matéria, das leis da matéria, as leis naturais. E aqueles outros que se entregaram, por exemplo, à arte, né? Como o nosso querido, maravilhoso, famoso, celebridade, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho de Minas Gerais, que embora todo ele deformado, atacado pela lepra, não deixou de trabalhar e de deixar um legado magnífico para a humanidade.
o maior artista plástico barroco do Brasil. Então, são os profetas em tamanho natural que ele esculpiu em pedra-sabão. Tantas obras, tantas pinturas, tantas frentes das igrejas barrocas de Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Menino Jesus esqueci o nome, mas não importa, espalhado em Minas Gerais toda, esse trabalho maravilhoso do Aleijadinho. Podemos lembrar, por exemplo, de Machado de Assis, que, tomado pela epilepsia, não deixou de trabalhar com afinco na sua obra literária, deixando para a humanidade um legado incomparável de beleza, de arte. Ele, filho de escrava, pobre, mas não se entregou em nenhum momento às vicissitudes ambientais circunstanciais. Então, essas pessoas como Madre Teresa, como Mahatma Gandhi, nos deixaram um legado, um exemplo importante para que nós não nos desanimássemos, como Nelson Mandela, por exemplo, décadas passou enclausurado, prisioneiro, mas saiu com a mente aberta, com a percepção da realidade e quis implantar, na força do exemplo, a paz em seu país, quando tornou-se dele o dirigente. Então, nós temos muitos motivos e muitos irmãos que nos legaram do seu empenho, da sua energia, como o descobridor da lâmpada elétrica, Quantas vezes Alva Edison, quantas vezes ele repetiu o experimento? Centenas de vezes, até acabar realizando com determinação, aquilo que ele havia pensado para iluminar as noites do mundo. Então, somos todos muito gratos a esses benfeitores. E na área religiosa, temos que nos curvar diante de um Bezerra de Menezes, de um Divaldo Franco, de um Chico Xavier, de um Allan Kardec, diante dos apóstolos, diante daqueles que no circo do martírio, não desistiram de testemunhar a sua fé em Cristo. Então, é importante que a gente também cultive a coragem da fé para o autoenfrentamento e para o enfrentamento das dificuldades que o mundo faz chegar até nós, porque a vida é pedagógica e precisamos nos quitar perante a lei divina. Porque se acontece algo difícil de encarar conosco, muitas vezes representa uma expiação que vai nos oportunizar a quitação perante a lei divina, porque muitas vezes lá no passado remoto nós podemos ter infringindo a lei divina e está surgindo no momento da dor, no momento da enfermidade grande, cruel, a oportunidade de nós nos limparmos, de nós nos quitarmos perante a lei divina. São lições que nos fazem crescer em sabedoria. Sem medo, concebeu e lançou no espaço sondas e artefatos especiais para fotografar, analisar outros planetas e astros. Então, essa coragem é incansável. O homem busca, porque só o absoluto lhe é adequado. Então, a nossa inteligência, a nossa força, a nossa vontade nos faz dar passos para a frente e para o alto, buscando compreender, buscando descobrir, os ditos mistérios da vida e da natureza. Ansioso por descobrir outras formas de vida, busca o seio dos mares, vencendo a profundeza das águas e extasiando-se com a beleza da vida submarina. Então aqui nós temos um filme,
um documentário muito importante chamado Professor Polvo. Há pouco tempo eu assisti e fiquei assim, maravilhada. Como é possível, né, alguém tão firme em seu propósito e permanecer durante um longo período, durante todos os dias, percorrendo o mesmo caminho e interagindo com um serzinho que não é racional, mas que tem uma inteligência admirável, que é o polvo, né? Lá das profundezas do mar. Vale a pena assistir esse documentário. É fantástico. E esse homem que investigou em profundidade a natureza dos mares mais profundos, a vida desse animalzinho saiu muito diferente do que ele era antes, com uma percepção e uma consciência dilatada da realidade da vida, do entrosamento da natureza com o ser humano. Porque nós pertencemos à Terra, somos filhos e filhas da Terra, essa casa planetária que nos abriga, e tudo nos diz respeito. Leonardo Boff, numa das suas falas, ele diz assim: todos nós deveríamos ser franciscanos, né? Querendo dizer que todos nós deveríamos observar de mais perto a criação divina, a natureza, os animais, os seres, as pedras, as montanhas, os rios, os homens, os seres todos que compõem essa riquíssima e variada vida que nos cerca. Então, importa muito nós fazermos essas observações. E nesse tempo pandêmico, temos tido a oportunidade de interiorização, de reflexão, de meditação, de boas leituras, para alargar, né, a nossa percepção de vida, para aumentar o nível da nossa consciência, de mundo, de propósito, de vida, para investigarmos dentro de nós, a cada noite, as nossas atitudes, em que posso ter falhado na escolha da minha resposta para com aquele elemento da minha casa, ou lá da rua, ou lá do supermercado. Como é que eu tenho me conduzido com as minhas palavras, nos meus pensamentos, com as minhas emoções, o trato com o outro, como tem sido? Será que eu me revisto de uma certa empatia para exemplificar o cristianismo verdadeiro? Por quê? A pedagogia de Jesus era essa, a da valorização do ser humano. Então, pensando nisso, devemos, né, nos observar a cada dia, no final do período, antes de adormecer, em que poderei fazer melhor amanhã, em relação àquilo que eu escolhi falar ou fazer. Os nossos gestos, o nosso modo de ser, muitas vezes é mais importante do que aquilo que nós sabemos, porque é o jeito de levar as impressões mais marcantes, né? É o nosso comportamento em relação ao nosso semelhante ou em relação à vida. Então, às vezes a gente se entrega a uma tristeza, a um desânimo, e isso revela uma ingratidão, uma falta de percepção das bênçãos que nos chegam a toda hora. Então é preciso atentar para essa realidade. Quantas vezes nós deixamos de realizar o bem, de oferecer um sorriso amigo ou de acalmar a nossa ira, né? Porque nos deixamos levar pelo negativo. É preciso que a gente se entregue diariamente ao trabalho de higienizar a nossa mente, porque tudo nasce na nossa mente. Depois alcança
a emoção, o sentimento, depois a ação. Então, na nossa mente é o nascedouro, né, das nossas futuras escolhas. É preciso, então, revestir ou cuidar dessa higiene da nossa mente, cultivando uma espiritualidade básica, que é a bondade simples, a benevolência, a indulgência, a capacidade de tolerar, de esterilizar a contenda, de buscar pacificar os ambientes, mas, sobretudo, dentro de nós próprios. Espiritualidade básica é isso. E depois o outro passo é buscar uma vida de retidão, o cumprimento do nosso dever. Mas não fazer só o nosso dever. Porque se nós nos deixarmos levar apenas para cumprir o nosso dever raso, sem transcender, nós estaremos fazendo que nem aquele administrador da parábola dos talentos que só guardou os dons, só guardou a riqueza e o patrimônio. Fez só guardar. E nós estamos aqui não é só para permanecer no horizonte de conforto, só percebendo os nossos deveres imediatos. Nós somos convidados pela vida a multiplicar, a fazer mais, a fazer melhor a cada dia. Porque instrumentos todos nós temos para realizar essa transcendência. Temos a inteligência, o pensamento raciocinado, os nossos sentimentos, as nossas emoções, força física, força, energia, saúde. Então, tudo isso são dádivas da vida para conosco. Continuando aqui, afirma no artigo que corajoso o homem se lança à pesquisa e descobre, todos os dias, fórmulas novas para vencer enfermidades que ameaçam a vida. Nos dias de hoje, temos assistido esse empenho de muitos cientistas debruçados na investigação da vacina, a respeito da vacina e dos remédios que podem combater a enfermidade decorrente do vírus, né, que causou essa pandemia. Então, não só agora, mas no passado, bacilo de Koch, né, o de Hansen, né, que provocava a lepra, tantos avanços, né, na área da saúde, para nos conferir qualidade em nossa vida, né? Na área da alimentação, quantas coisas têm sido descobertas como positivas ou como nefastas para a nossa economia física. Porque o corpo é templo sagrado do espírito. Esse corpo físico é uma roupagem de trabalho, é um uniforme de trabalho para o espírito crescer, para que o espírito aprenda, para que o espírito evolua. Então, precisamos cuidar igualmente do nosso corpo físico, para que toda a energia vital, toda a saúde que nós possamos garantir, possa acontecer nesse objetivo de realizarmos tudo aquilo que planejamos quando estivemos lá, por último, lá no plano espiritual, lá planejando, programando o nosso mergulho na carne. Então é preciso pensar nisso, né? Devemos cuidar também do nosso corpo físico, que é a vestimenta do espírito, é o nosso uniforme de trabalho, né? É claro que é o espírito que deve comandar, né? É ele que direciona. Então, nós devemos governar o nosso corpo físico e nos libertar dos maus hábitos, dos maus costumes,
Por exemplo, é recomendado que a gente procure libertar-se no aspecto físico, diminuindo os apetites, a sensualidade exagerada, imoderada, né? A gula, por exemplo, a preguiça, né? O corpo físico, às vezes, quer comandar o espírito. A libertação, também aconselhada pela espiritualidade maior, é a libertação intelectual. Porque se já temos o pensamento raciocinado, importa fazer bom uso dele. Então, pensamento raciocinado é o quê? É a capacidade de nós interpretarmos a vida que nos cerca e também buscarmos o conhecimento. Há toda uma vasta literatura que nos informa aquilo que é do nosso interesse. Atualmente, por exemplo, a doutrina espírita tem sido muito estudada aqui no Brasil e também no exterior, graças ao esforço de muitos dos nossos irmãos, Anália Franco, Ivone do Amaral, Amália Rodrigues Soler, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Chico Xavier, né? Que complementaram toda a codificação de Kardec. Então, temos estudado a área de nosso interesse. Por quê? Porque a doutrina espírita não é só religião, é também ciência e é também filosofia. Então, oferece um largo campo para as nossas investigações. A Gênese de Kardec oferece muito entendimento para quem se debruça a estudá-lo. O Céu e o Inferno. Igualmente, as obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e, na parte fenomênica, o Livro dos Médiuns. Então, quanta coisa só aí nessa obra nós podemos aprender. Fora as outras, as obras, por exemplo, de física, de química, de literatura, de filosofia, tem um vasto campo para os quaisquer interesses humanos penetrar e descobrir mais e mais. Jesus disse certa vez: descobrireis a verdade e ela vos libertará. Então, convém que a gente se liberte intelectualmente, buscando aprender, porque são duas as asas que nos conduzem ao reino dos céus: o saber e o sentimento, a sabedoria e o amor. Então, se a gente cultiva a amorosidade respeitosa para com o nosso semelhante, para conosco próprios, para com Deus igualmente, e também procuramos desenvolver o nosso entendimento, estudando, penetrando nos mistérios, nos ditos mistérios da vida, então estaremos alcançando o objetivo que nos traz aqui novamente, que é aprender a amar e aprender a conhecer, aprender qualidades humanas de relacionamento. E o outro tipo de libertação é a libertação moral, que diz respeito à nossa capacidade de comungar com o plano superior, comungar com Deus, né? Buscarmos a fonte de bênçãos, porque é Ele quem governa tudo. Deus se faz presente nos mundos, nos universos, por meio das suas leis. E uma forma de nos libertarmos moralmente é conhecer as leis divinas e aplicá-las em nosso cotidiano. É por isso que Kardec coloca como lema dessa doutrina, dessa ciência, dessa religião, dessa filosofia: fora da caridade não há salvação. Significando, então, esse chamamento da nossa essência divina, da nossa natureza humana, que tem essência divina, porque somos criados à imagem e semelhança dele,
o trabalho que devemos buscar realizar a cada dia, o trabalho de amorosidade, de respeito, de conhecimento, de amparo e acolhimento do nosso semelhante. Então, esse viver fraterno, solidário, nunca nos permitindo a indiferença em relação ao nosso semelhante e aos seus sofrimentos e até mesmo aos seus anseios. Então, coragem demonstra a mulher que opta pela vida ao se descobrir grávida e enfrenta todos os preconceitos e dificuldades para gerar e dar à luz seu filho. Sabe, lá no seu íntimo, por intuição, a grandeza dessa tarefa: cuidar de um filho de Deus. E há os que têm a coragem de esquecer as ofensas recebidas, estendendo a mão ao agressor, em novo voto de confiança. Isso é um testemunho de humildade. Há os que sofrem por amor a determinadas criaturas, sem perder a esperança. Mães que carregam no colo filhos deficientes, sempre sorridentes e dispostas. Pais que carregam as chagas da indiferença dos filhos amados que se tornam ingratos. Sim, existem muitas formas de coragem. A coragem de viver com dignidade, mesmo ouvindo falar das facilidades dos negócios escusos, mas preferem viver honestamente, retamente. Coragem de erguer-se com o raiar do sol e enfrentar o dia de lutas constantes. Mas, com certeza, a coragem maior é a da criatura aceitar os próprios erros no caminho que empreende e receber críticas com humildade. Então, aceitação da própria fragilidade, aceitação da nossa condição de aprendizes, aceitação dos nossos equívocos de julgamento, justamente porque não sabemos tudo. Isso é preciso coragem. É preciso muita coragem para reconhecer as próprias deficiências e se decidir pela mudança salutar. Quer dizer, promover a autotransformação, a autoconversão, sempre para melhor. É necessário ser muito corajoso para lutar contra o vício da crítica destrutiva, da inveja constante, do egoísmo que isola. Então, são vícios, né? Muitas vezes nós nos entregamos ao ciúme, à inveja, à crítica. Isso tudo, a maledicência, precisamos enxergar em nós essas sombras e batalhar contra elas. É preciso ser corajoso para fazer tudo o que está ao alcance a fim de se corrigir, certo de que a jornada de todos os homens não se encerra com a morte física, nem se restringe às coisas materiais. Então é preciso coragem para nós observarmos que os nossos objetivos não estão centrados só aqui na Terra, mas acima dela. Porque a vida verdadeira é a vida do espírito imortal. É preciso revestir-se de coragem para se corrigir com paciência, sem perder o bom ânimo, seguindo sempre em frente. A natureza não dá saltos, então é preciso paciência. Nós sabemos que não estaremos completos amanhã. Então é preciso calma e prosseguir devagar, sempre, sem pausa, mas sempre atentos, sempre com foco naquilo que nós devemos observar, o nosso próprio burilamento.
Se hoje você descobrir que tem muitos defeitos, não desanime. Prossiga, melhorando-se a cada dia. Não acredite nas melhoras repentinas, que transformam a criatura de uma hora para outra. Essa realmente não acontece sempre. Uma hora quebra. Então é preciso que a mudança seja mesmo lenta, gradativa, para que haja tempo para se fixar, para que haja como sedimentar os valores que a gente vai interiorizando devagar, mas sempre. Acredite no investimento das horas e invista em si mesmo. Melhore seus conhecimentos intelectuais. Alargue sua visão de mundo. Informe-se a respeito da vida espiritual. Munido de tais tesouros, comece a trabalhar com coragem a sua intimidade. Porque, irmãos, a nossa tarefa é indelegável, intransferível e a mais importante somos nós mesmos. Então, que a gente saiba investir no nosso melhoramento, na nossa intimidade, de forma que possa carregar com honra o título de Filho de Deus, que é o Criador perfeito. Então, que a gente trabalhe para fortalecer essa resistência que vem a ser a verdadeira coragem diante das dificuldades da vida. Então, chegamos ao final desse comentário e dessa reflexão de hoje. Antes de terminar, nós queremos apenas ilustrar uma história pequena que nós vimos outro dia. Diz que um rei de um reino muito distante estava já para morrer, porque já estava bastante envelhecido e precisava garantir a paz do seu reino. E ele convida jovens para realizarem um teste para escolher o seu sucessor, já que ele não tinha herdeiros diretos. Então ele entrega uma semente para cada um dos candidatos, ali os jovens que compareceram na sua presença. E o que acontece então? Eles deveriam voltar um ano depois, trazendo o resultado do cuidado que mantiveram em relação àquela semente, fazendo-a germinar. Todos compareceram daí um ano. Todos com vasos floridos e alguns até com frutos. Apenas um rapaz veio com o vaso vazio e justificou-se perante o rei. Senhor, eu fiz tudo o que era possível fazer do meu conhecimento. Reguei, coloquei adubos, coloquei ao sol, mas infelizmente essa semente não germinou. E o rei, para a surpresa de todos, então escolheu justamente esse rapaz para substituí-lo, para sucedê-lo no trono, e justificou perante os outros. Todas as sementes que eu lhes entreguei eram infrutíferas, inférteis, e apenas esse rapaz teve a coragem de ser verdadeiro. Então, para assumir qualquer planejamento, qualquer programa nobre e elevado, é preciso que nós nos revistamos de coragem, de bom ânimo e de todas as qualidades nobres para o real enfrentamento. Então, que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça para que nós possamos continuar em nossa jornada evolutiva com gratidão e com alegria. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção.